Move o coração de Deus. Então, sejam bem-vindos. Nesse mês, nós temos falado muito sobre vivendo tribulações e como essas tribulações geram a paz de Deus. Né? Os frutos que colhemos nos processos onde Deus permite que nós passemos. E hoje eu gostaria de começar a palavra com vocês em João 14. Então, se vocês puderem deixar aberto aí João 14, a gente já vai para o versículo, mas eu quero fazer uma pergunta antes de começarmos, antes de entrarmos profundamente e estudarmos juntos a palavra essa manhã. Eu quero que vocês participem comigo. Eu sei que a gente está bastante emocionado pelo que o Espírito Santo fez no louvor. Eu mesmo estava ali todo o tempo secando as minhas lágrimas e contendo a minha emoção. Mas eu gostaria de convidá-los para estudarmos juntos a palavra dessa manhã. Não vamos tomar muito tempo. Mas eu quero começar perguntando para você. Sinta-se à vontade de gritar aí no seu lugar a sua resposta. O que é paz para você? Paz. Paz. O que é paz para você? Grita aí bem forte sua resposta. Ok, alguém falou presença de Deus. Mas o que é paz para você? Pode ser algo não espiritual também. O que? Descanso. Ok. O que mais, igreja? O que é paz para você? Grita aí, do seu lugar. A gente precisa mais umas 5 respostas. Opa! Amém! Quem concorda? Glória a Deus. O que é paz para você, Lia? Confiança, ok. E para você, Vitória? Amor. O que é paz para você, Fátima? Tranquilidade de espírito. E para você, Tati? Deus presente nos momentos. Amém. E para você, Sônia? O que é paz para você? É como? Amém. Glória a Deus. E para vocês do fundão aí, casal lindo? O que é paz para vocês? Amém. Glória a Deus. E para você, para a mãe do Davi? Qual é o seu nome, querida? Patrícia. O que é paz para você, Patrícia? Felicidade. Glória a Deus. Amém. E para você, irmão Wesley, um homem sábio entre nós? Diga aí, irmão Wesley, o que é paz para você? Tranquilidade. Ok. Ninguém falou dinheiro na conta? Então tá. Deus está ouvindo, viu? Glória a Deus. Mas glória a Deus que ninguém falou dinheiro na conta, porque agora sim, vamos começar a palavra. Abre comigo em João, capítulo 14, 27. João, capítulo 14, versículo 27. E na minha versão diz assim: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos e não tenham medo. Vamos meditar um pouquinho nessa passagem onde Jesus diz o que é a paz para ele. A paz, para muitos de nós, essa igreja aqui ela é muito madura, então eu estava esperando respostas diferentes, mas glória a Deus, vocês me surpreenderam. Mas normalmente quando eu pergunto para amigos, conhecidos, o que é paz para você? É meus boletos pagos, é eu ter um saldo positivo na conta, é eu estar olhando para estar na praia, é eu estar com a minha família, com saúde. Tudo isso a maioria das pessoas chamam de paz. Mas a paz que Jesus fala, a paz que eu lhes dou, não é a paz como o mundo dá. E a paz que o mundo dá, às vezes,
é a paz que a gente está procurando. A paz que o mundo dá é muito propagada, que é um carrão, é um casarão, é dinheiro na conta, é você ter uma casa na praia, é você ter um trabalho sem estresse, é você não lidar com pessoas chatas, é isso que é paz. Essa é a paz do mundo. Às vezes aquela paz da novela, é morar no interior, mas essa é a paz que o mundo dá. E que muitas vezes é a paz que nós buscamos. Que confundimos com a paz que Ele nos deu. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a paz que Ele nos deu. Umas 2 semanas atrás, tive a oportunidade de ministrar. E eu compartilhei com a igreja uma história. Que no 3º dia, quando Jesus ressuscita, e os discípulos estavam com medo, estavam preocupados, eles estavam reunidos em uma casa, reunidos com medos, porque o líder deles tinha sido crucificado, tinha sido morto, e algumas mulheres tinham falado que tinham visto Jesus. Então eles estavam com medos e confusos, porque todo mundo sabia que eles eram seguidores de Cristo, mas ao mesmo tempo eles estavam confusos, porque alguém já tinha falado que já tinha visto Jesus. E do nada, entre eles, Jesus aparece e diz, Shalom Aleichem, que em hebraico significa que a paz esteja com vocês. Muitas vezes, essa é a paz que Deus quer nos dar e a gente não entende. Momentos de aflição, momentos de tribulação, momentos de medo, momentos de questionamentos, insegurança. A paz que ele quis dizer é que ele mesmo, que Jesus, era suficiente. Quando ele aparece para os seus discípulos e fala que a paz esteja com vocês. Ele é o verbo vivo que desceu dos céus, então ele se faz presente ali e fala que a paz esteja com vocês, entre vocês. E o nome de Jesus é Emanuel. Yeshua era o nome que foi propagado pelos próprios judeus ali, que começaram a chamar ele de Yeshua. Mas o nome de Jesus mesmo é Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quando Jesus aparece para eles e fala que a paz esteja convosco. O nome dele era Deus conosco. E que Jesus oferece para eles naquele momento de tensão, de medo pela própria vida deles, porque foi aterrorizante a crucificação de Jesus. Um homem inocente tinha sido crucificado. Então aqueles homens estavam preocupados, porque o homem que foi crucificado era o líder deles. Aqueles discípulos tinham família. Muitos deles tinham famílias, esposa, sogra, irmãos. E eles estavam ali com medo, mas aí Jesus aparece para eles e fala que a paz esteja com vocês. Se a gente puder ler de novo João 14, se você puder só voltar um pouco, Wesley. E diz, no 27 mesmo, a paz... Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Como o mundo dá. Não fiquem aflitos. E continua. Onde o próprio Jesus, Deus na terra, está falando. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. A paz que Deus nos dá é no meio do perrengue. A paz que Deus nos dá não é estar todos os boletos pagos, porque essa é a paz que o mundo dá. A paz que Deus nos dá é olhando para o gigante e saber Deus comigo, Emanuel comigo, Deus conosco. A paz que o mundo nos dá
É você morar no interior só com os animais e ouvir o grilo e a cigarra, que é bom. Mas não é essa a paz que Deus te deixou. O som da natureza, da cachoeira, tudo isso é lindo. Tudo isso traz paz de espírito, mas não é a paz que Deus te dá. E eu quero falar, e é isso que o Espírito Santo tem me ministrado, eu quero falar com pessoas que estão enfrentando gigantes. Eu quero falar com pessoas que estão enfrentando situações difíceis. Eu quero falar com pessoas, e eu só estou falando que o Espírito Santo está me incomodando, está me falando aqui no meu ouvido. Eu quero falar com pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Essas são as pessoas que o Espírito Santo quer lembrar que a paz que eu lhes dou não é a paz que o mundo dá. Não tenham medo, não tenham aflição. Porque a paz, quando Jesus aparece para os seus discípulos, diz: a paz esteja com vocês, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Se nós formos para, não precisa abrir porque eu posso ler rapidinho, mas em Efésios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos e a forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio da cruz, destruindo ela por inimizade. Aqui em Efésios, nesse capítulo, se você for estudar, está falando entre os judeus e os gentios, porque há uma diferença cultural entre eles, e eles estavam dizendo que se havia paz, o escritor de Efésios está falando, se havia paz entre esses povos, eles se tornavam um. Mais uma vez, nós vemos que a paz de Deus não é como o mundo dá. A paz de Deus é, se eu e você temos diferenças, mas nós temos a paz de Deus, nós nos tornamos um. Essa é a paz de Deus. A paz de Deus é aquela que o mundo não pode oferecer. E o mundo não consegue explicar. Mas é isso que a paz de Deus faz. Na semana retrasada nós falamos que quando somos aceitos por Deus, nós temos paz. Faz parte da equação de Deus. Quando você é aceito pela fé, você fala, Cristo me aceitou, você recebe, essa paz já faz parte de você. Só que o problema, e foi muito lindo que eu não conversei com o pessoal do louvor sobre as canções, mas a última música que dizia, volta os meus olhos para a tua presença. Sabe, igreja, nós precisamos voltar os nossos olhos para a paz que Deus nos dá. Porque realmente ficaremos aflitos, e realmente ficaremos com medo, e realmente ficaremos com ansiedade, e realmente nós ficaremos ansiosos, se a gente ficar buscando a paz que o mundo dá. Só que essa paz, ela é momentânea, ela começa e acaba. Quando eu fui pesquisar o que era paz em hebraico, dizia que era plenitude. É um estado de espírito. Na versão em inglês, que eu pesquisei, diz que é como se faz um. É como ser um. Ter paz é como ser um. E eu te pergunto, quando você tem a paz de Deus, imagina com quem você é um. Com Ele. E eu não conseguia parar de imaginar, porque hoje cada um de nós enfrentamos diferentes gigantes. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Faz assim com a mão se você conhece a história de Davi e Golias, não? Rapidamente, Davi era um pastor e Israel estava em guerra contra os filisteus.
E os filisteus, por sinal, tinham alguns gigantes. Mas um gigante em especial estava gritando e chamando a atenção do povo de Israel. O povo de Israel só tinha um exército, mas eles estavam com medo desse gigante. E Davi, que era um pastor, não foi chamado para fazer parte do exército. E aí, o pai de Davi fala assim, leva um pouco de comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele vê que tem um gigante que está amedrontando o exército. E ele fala, gente, e o Deus que a gente serve? Vamos lá, vamos atacar eles, porque o Deus de Israel, o Deus dos exércitos está com a gente. E todo mundo menosprezou Davi. Davi vai, se posiciona e diz na Bíblia que ele pega 5 pedrinhas, pega seu estilingue e vai até ele e fala que o gigante não podia amedrontar o povo de Israel. Ele gira, pega uma pedra na testa do Golias. Golias cai, o exército de Israel vence. E o exército filisteu sai em fuga e eles vencem a batalha. Então, eu contei essa história rapidamente, porque tinha gente que não conhecia, mas a ideia é que, até hoje, cada um de nós enfrentamos os nossos gigantes. Uma curiosidade é que Davi, ele pega 5 pedrinhas, não era porque ele achou que ele ia errar o alvo, é porque realmente tinham 5 gigantes. Mas, na verdade, ele pegou 5 porque tinham mais. Mas, quando ele derrubou o primeiro gigante, os outros saíram correndo. Saíram correndo. E eu fico me perguntando, quando Davi se posicionou ali, ele não fazia parte daquele exército, ele nem vestiu a roupa lá, a armadura, a espada. Diz na palavra que eles colocaram a armadura, a espada nele, mas ele não se sentiu confortável. Ele, isso não faz parte de mim. E ele foi do jeito com a roupa que ele tinha. E eu sei que muitos de vocês conhecem essa história, e às vezes até a gente acaba ficando familiar com a palavra. Mas eu queria te perguntar, como você se sentiria se você não tivesse os melhores recursos, a melhor espada, a melhor armadura? Como você se sentiria por dentro para enfrentar um gigante? E eu me pergunto será que Davi não estava se sentindo um com Deus? Para ele se posicionar, porque ele era o menor de seus irmãos, ou seja, ele não tinha nada que o mundo dizia para ele que era suficiente. Ele não era o mais musculoso, ele não era o mais equipado. Mas ele se posicionou na frente do gigante. E eu me perguntei, será que a paz de Deus já não gritava no coração dele? Somos um. Somos um. Sim. Até porque a resposta de Davi, falando, você pode ser um gigante, mas o nosso Deus é maior do que você. E no começo da adoração foi contada a história onde Jesus, mais uma vez, o tempo todo que Jesus está na terra, ele está tentando mostrar para o seu povo a paz. Porque ele era a paz. Para ele poder falar, a minha paz eu vos dou, ele queria mostrar a paz que ele vivia. Então, quando eles estão atravessando o mar e vem uma tempestade, Jesus está descansando. Mais uma vez, muitos de nós ficamos impressionados com a parte onde Jesus acorda e repreende o vento e repreende a tempestade, e a gente fica, nossa, quem é esse que até o mar e o vento obedece? Mas sabe, igreja, onde o Espírito Santo está te chamando a realmente prestar atenção? Era como Jesus estava descansando em mares turbulentos. A paz que Jesus já vivia aqui na terra, onde tudo dizia que não, onde as circunstâncias pareciam fatais. Pareciam fatais. Mas mais uma vez, Jesus era
a paz. E era essa paz que ele queria dar para os seus discípulos. E daí que tem uma tempestade. Jesus fica chateado porque muitas vezes nós nos comportamos como esses discípulos e ficamos, Jesus, você não está vendo que eu estou prestes a falir? Jesus, você não está vendo que eu estou prestes a perder essa pessoa tão especial para mim? Jesus, você não está vendo que minha família está desmoronando? Jesus, você não está vendo que a pandemia piorou a minha situação? E a gente grita desesperado, nós ficamos desesperados na presença de Deus. E Jesus vem e se levanta e responde: pequena fé, homem, mulher de pequena fé. Por que Jesus nos chama de homens e mulheres de pequena fé? Porque a paz que Ele dá não é como o mundo dá. O mundo, a paz que o mundo dá é um barco, todo mundo está tranquilo, sem tempestade nenhuma. Escute isso. A paz que o mundo dá é todo mundo sorrindo num barco sem movimento nenhum, não tendo maré alta, não tendo tempestade. E o barco chega tranquilamente. Mas a paz que Deus dá, tudo está balançando. Parece que o chão vai desmoronar, parece que eu não vou ter onde repousar a minha cabeça, parece que a conta não vai fechar. Mas eu sei que a paz que Ele me dá não é de acordo com as minhas circunstâncias. Não tenham medo, diz o Senhor. Não fiquem aflitos, diz o Senhor. Porque a paz que eu vos dou não é como a paz que o mundo dá. Às vezes a gente vive situações que é quase impossível. É quase impossível falar que está tudo bem. É quase impossível a gente viver situações e falar, eu sei que Deus está aqui. Porque as circunstâncias apontam que parece que Deus não está conosco. Mas nunca foi pela vista, sempre foi pela fé. E sabe, igreja, o sangue de Jesus foi o preço que Ele pagou para que você fosse um com Ele e tivesse acesso à paz de Deus. Você não entendeu isso? O sangue de Jesus foi apenas o preço. Mas a paz é a verdadeira dádiva. Porque você é um com Ele. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas confiai, eu venci o mundo. Ele já dizia, você vai ver o chão tremer. Você vai ver tudo parecendo que está desabando. Mas se você crer que eu sou o Filho de Deus, se você crer, se tudo que você orar no meu nome, pedindo, crendo, se você crer em mim, Filho do homem, você verá que eu venci o mundo e eu vou estar com você. E esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu sinto que Deus quer que a gente ministre sobre paz. Porque realmente, até para nós cristãos, nós mudamos os nossos conceitos de paz. Quando Deus era para ser suficiente para nós, agora ter um carrão do ano é suficiente. Quando antes era suficiente, bastava apenas a presença de Deus. Hoje a gente precisa ter a presença de Deus, mas também ter boas notas. Sabe, Deus está te chamando para você voltar os olhos para Ele. Voltar os olhos para Ele. Ele já te deu a paz. Então, desfrute da paz de Deus. Como você vai desfrutar da paz de Deus? Quando o barquinho estiver sem vento nenhum, não sendo empurrado pelas ondas e chega tranquilamente, você vai experimentar a paz de Deus assim? Ou quando tudo estiver dizendo que não, a voz dele nos encoraja a prosseguir. Experimente a paz de Deus agora, em alguma área da sua vida que esteja turbulenta. Experimente a paz de Deus agora em alguma coisa que parece que a conta não fecha.
a paz Ele já nos deu, cabe a nós desfrutar da paz de Deus. Escute isso, em nome de Jesus, eu oro que se tem alguma coisa que você tem que sair da igreja hoje, lembrando é que a paz Ele já te deu, cabe a você desfrutar da paz dEle. Muitos sabem que a gente perdeu o nosso pastor recentemente. E é muito difícil para mim. E para vocês, eu imagino também. É muito difícil. Mas o que nos faz prosseguir é a paz de Deus. Tudo diz que não, tudo em nossa volta mudou. Mas é a paz de Deus. Eu preciso confiar, porque Ele venceu o mundo. E às vezes as coisas não vão ser como eu quero. Cuidado, porque a paz de Deus não é aquilo que você quer. Cuidado. Porque a vontade de Deus é maior que a minha. E às vezes, por ser maior que a minha, não é o que eu quero. Mas a paz Ele já te deu. Às vezes a vontade de Deus vai acontecer na sua vida, não é o que você quer. Mas a paz Ele já te deu. A paz Ele já te deu. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que está precisando desfrutar da paz de Deus? Tem alguém aqui que está confundindo a paz que o mundo dá com a paz de Deus, mas o Senhor diz, essa não é minha paz. As riquezas desse mundo não é a minha paz. As coisas desse mundo não são a esperança da glória. As coisas desse mundo não são expressão do meu amor. As coisas desse mundo não revelam a minha glória, mas sim a paz que eu vos dou. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces